Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos. Convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é a responsável pela condução desse programa. Eu sou a Larissa Poma e hoje abordaremos o tema A Lei de Amor, constante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. Para nos ajudar a explorar esse tema um pouquinho mais, nós vamos convidar a Cidinha Maria Aparecida Casagrande, que é uma grande colaboradora do movimento espírita em nossa cidade e na nossa região. Seja bem-vinda, Cidinha. Obrigada, Larissa. Bem, nós já estamos tratando do tema A Lei de Amor, já estamos hoje no terceiro programa sobre esse tema, que é tão importante, tão necessário e que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais. Por isso, vamos continuar aqui. Cidinha, vamos para a primeira pergunta, então. Uhum. O que significa elevar-se acima da matéria? Elevar-se acima da matéria é não se apegar demasiadamente aos bens desse mundo. Porque nós estamos aqui só de passagem, dando às coisas materiais valores definitivos, mas encarar a vida como um estágio passageiro e purificador da vida espiritual. Então, os bens materiais, os bens do mundo, eles só servem para aqui, enquanto nós estamos aqui. Então, a gente tem que usá-los, né? Não ter eles como se a vida fosse só coisas materiais, valores definitivos, só ele que tem valor. Não é assim, dessa maneira. Então, o corpo material, ele é um invólucro terrestre que reveste o espírito encarnado na Terra. Deve ser utilizado tão somente visando ao aprimoramento moral e intelectual do espírito, né? Então, não ficar achando que é tudo só matéria. É essa assim que a gente tem que tentar entender, né? Para ficar acima da matéria. Nós somos espíritos. Esse é o grande segredo, mudar essa chave. É Né? isso mesmo. Mas muita gente pode estar se perguntando, por que essa elevação é necessária? Porque a nossa caminhada para Deus, no processo desse aperfeiçoamento, que nós haveremos chegar à nossa perfeição relativa, ela está condicionada ao tratamento que dispensamos ao nosso próximo. E esse tratamento, ele só é conforme a justiça divina quando nos libertamos das pressões que a matéria nos imprime. Ora, para a gente tentar entender até melhor isso, se nós somos extremamente materialistas, a gente só vai pensar em termos materiais, nós não vamos conseguir nem amar o próximo, porque a matéria, né? A matéria, ela dá uma pressão. A vida material, a vida na sociedade, é sempre uma pressão, até que a gente vai ver egoísmo extremado, um querendo usurpar o outro, quase que sempre a gente vai vendo isso. Então, nós vamos deixar de realmente colocar em prática a lei de amor e de justiça, né? Por isso que é necessário isso. Aos bens materiais, nós devemos dar somente o valor relativo que eles merecem. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de também nada disso. Nós precisamos da matéria ainda para sobreviver, para viver, para fazer o nosso processo de experiência na Terra. Mas dar o valor é só que nesse momento eu estou aqui usufruindo disso, preciso dele, mas não coloco uma coisa que é para sempre, né? A nossa meta constante deve ser o cultivo dos bens espirituais. O espírito precisa se aperfeiçoar e crescer. Muito bem, interessante. Já que estamos falando da lei do amor, quais as características do homem que ama, mas no sentido profundo desse termo, não no sentido vulgar, como nós comentamos nos programas anteriores? Até um textinho, a gente vai se lembrar um pouco do homem de bem, no próprio Evangelho tem lá no capítulo, né, que fala sobre o homem de bem, é que ele coloca exatamente isso. O homem que ama verdadeiramente se destaca por ser leal, probo,
consciencioso, por fazer aos outros o que gostaria que estes lhes fizessem, por procurar suavizar as dores de seus irmãos e por considerar como sua a grande família humana. Então, o homem que ama, ele não é egoísta, né? Ele consegue realmente colocar em prática o amor ao próximo. Para todos os sofrimentos, ele tem depois sempre uma palavra de esperança e conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, para o sofrimento do próximo, a gente sempre poder ter a fraternidade, a solidariedade, né? A tolerância também, tudo isso vai nos ajudando a ser cada vez melhor. Ouvindo tudo isso, a gente pensa, é muito bom essa lei de amor, é maravilhoso, mas dá uma impressão que nós estamos tão longe disso. E muitas vezes nós ouvimos, né, algumas pessoas dizendo, esse mundo está perdido, não tem mais jeito. Nós, como espíritas, temos uma outra visão. Mas é importante a gente lembrar e esclarecer isso. Se nós considerarmos o período dos últimos 100 anos, nós podemos concluir que a humanidade hoje é melhor? Sem dúvida, a humanidade é melhor, sim. Basta se a gente voltar 100 anos atrás, em termos de progresso de lá para cá, nós melhoramos muito, tanto material e também moral. Apesar de nós acharmos que não, o mundo hoje se encontra melhor, né? Então, em que pese ela haver caminhado a humanidade muito pouco em relação ao ponto ideal a atingir, nós somos forçados a admitir que a humanidade melhorou bastante. E ela tende a progredir ainda mais, porque tudo na natureza está sob o influxo da lei do progresso. Então, essa visão nossa é uma visão distorcida que a gente tem, porque a gente fala assim, nossa, quanta calamidade, quanta violência, quanta morte, quanto isso, não. O progresso está se dando em todos os sentidos, talvez mais lento, né, do que a gente gostaria que fosse mais rápido, mas nós estamos melhores, sim, a humanidade hoje. Ainda assim, eu vou insistir, porque pode ter gente que não acredita nisso. Como que esse melhoramento da humanidade acontece? Como que ele pode ser percebido? Ele pode ser percebido através do progresso intelectual e moral atingido pela criatura, que lhe permite aceitar melhor as ideias novas sobre a liberdade e fraternidade que antes rejeitava. Vamos voltar um tempo atrás, lá quando tinha escravidão, por exemplo, né? Escravidão naquela época, né, todo o processo de abolição em todos os lugares que tinha escravos, o processo de abolição era uma ideia nova e que foi muito combatida, né, mas era uma ideia nova de liberdade e de fraternidade. Hoje nós já não temos, vamos pensar assim. Então a gente já está vendo aí um progresso intelectual e um progresso moral, sim, e muitos outros. Se nós olharmos, né, em todos os sentidos, o mundo progrediu muito. Mas o Espírito Sanson, nesse capítulo aí também, ele esclarece, eu gosto muito dessa definição dele aqui, ele nos esclarece muito a respeito disso. Olha o que ele vai falar. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis. Sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais sem contestação uma porção de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora teríeis rejeitado. Vamos pegar, se nós viemos lá, se a gente era escravocrata, digamos assim, né, nós éramos contra, e depois a gente já hoje, muitos de nós já não temos nem essa ideia, nem se passa, não aceitamos esse tipo de coisa. Por quê? Porque o tempo passa e nós vamos evoluindo, crescendo. As ideias novas precisam do seu tempo de maturidade, mas elas vão, né, vão vigorar. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar no vosso cérebro. O que hoje nós não aceitamos, daqui a 100 anos, a gente vai aceitar, né? Se ela for uma verdade, ela vai, por si, vigorar na Terra, e nós também vamos mudando através do processo dessa reencarnação, da nossa educação espiritual em todos os sentidos. Então, o progresso, muitas vezes, ele se opera através do bem que trabalha em silêncio e no anonimato, e que no decorrer dos anos se faz sentir.
Ora, estou me lembrando aqui, né, de um exemplo, vamos pegar um exemplo assim, eu vou citar Divaldo Pereira Franco, por exemplo, com a sua Mansão do Caminho, lá, né, que a gente vê o progresso, possivelmente, que ele deu material e também moral, ele e toda a sua equipe, né, comandada por Joana de Anjos e outros espíritos, ali com todo aquele trabalho da Mansão do Caminho naquela região pobre da Bahia. E assim, por outros cantos, mas o quê? Ficou famoso, mas no começo foi no anonimato, no silêncio, no trabalho, né, no amor ao próximo, que vai fazer essa aí, como tem em vários outros campos, não só dentro da doutrina espírita, tem muitos trabalhadores anônimos do bem, que são dirigentes ali, efetivamente, fazendo o progresso, principalmente moral e espiritual, auxiliando. Muito bem, é verdade, Cidinha. Tem o trabalho, a gente fala famoso, como você citou a Mansão do Caminho, mas muitas pessoas não espíritas não conhecem esse trabalho. Então, entre nós ainda é mais conhecido, e claro, é conhecido também, Uhum, relativamente, mas nem tanto. Então, esse anonimato realmente é verdade, tem muita gente fazendo muito bem por aí. é verdade. Muito bem. O que fazer diante do mal que tenta impedir esse nosso esforço renovador? O que nós podemos fazer? Esse enfrentamento conosco mesmo, né, que é difícil, que tenta a gente, não deixar a gente crescer. Mas nós temos que aprender a perseverar no bem, já que temos a compreensão da justiça e da bondade de Deus dentro de cada um de nós na nossa consciência. Né? A gente sabe quando a gente está fazendo as coisas erradas. Então, aprender a perseverar, não, eu preciso trabalhar no bem. E nós vamos impondo a nós mesmos essa perseverança e essa dedicação, esse esforço, e a gente vai conseguindo. Então, não há coração tão endurecido que não ceda a malgrado, a seu malgrado, ao influxo do amor verdadeiro. Né? Então, a gente aprender a amar cada vez mais, que nós vamos, sim, auxiliar e vamos crescer. E vamos chegando à nossa última pergunta de hoje. Diante de tudo isso que foi falado, como o Espiritismo pode contribuir para a melhoria da humanidade? O Espiritismo, ele contribui muito para a melhoria da humanidade, né, porque ele esclarece a criatura sobre os reais valores da vida e, sobretudo, porque ele restaura a simplicidade e a ação consoladora do Evangelho de Jesus. Ora, a criatura saber que é um espírito imortal, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a sobrevivência da alma, a pluralidade dos mundos, os princípios básicos da doutrina, tudo isso, que a morte não existe, tudo isso nos ajuda muito, são os reais valores da vida, porque a vida espiritual é a verdadeira vida, nós somos espíritos. E tudo isso também que ele traz, essa simplicidade que traz, revivendo a revivência do Evangelho de Jesus, que ele clareia, né, com simplicidade, e também o consolo que tudo isso traz para nós. Então, ele contribui muito e haverá de contribuir ainda muito mais para a melhoria mesmo do ser. O movimento espírita ao qual nós participamos, em razão do avanço seguro que realiza, ele contribui, então, para a disseminação e aceitação das ideias de justiça e de renovação, por parte das criaturas de boa vontade. Quanto mais, né, nós, movimento, esse trabalho, essa realização, o ser faz todo esse trabalho de amor ao próximo, nós vamos disseminando as ideias da imortalidade, todos os princípios, tudo isso vai auxiliando realmente para que as criaturas possam melhorar, para que a humanidade também se renove. Com certeza, traz muita esperança, é uma mensagem de muita esperança, né? É E verdade. isso é muito bom. Muito bem, Cidinha, chegamos ao nosso encerramento. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. Obrigada eu, Larissa, até a próxima. Até a próxima. Então, nós vamos agora nos despedindo, desejando mais uma vez que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os nossos corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um prazer, um privilégio estar aqui em sua companhia. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Se você gostou, curta, compartilhe.